Amigos, estamos muito próximos das eleições. Faltam dias. E nesse instante, nós temos que refletir sobre o problema que envolve o nosso país. Nós temos que terminar esta brincadeira de mau gosto deles no primeiro turno. O Brasil precisa se livrar deste basculho, se livrar dessa figura que só fez mal. Então, vejam, durante muito tempo, houve aí a tentativa de uma terceira via, que não deu certo. Não deu certo porque nessa eleição se estabeleceu o bem e o mal. O bem é o Lula, o mal é o Bolsonaro. E a maioria da população rejeita o Bolsonaro. Mas alguns ainda estão titubeando em relação a dar o voto ao Lula, para que isso termine já. Então, é evidente, a gente vê esses candidatos, esses outros protagonistas apenas, que ficam aí. Se eu for eleito, ele sabe que não vai ser eleito, sabe. Não adianta você com 10 votos prometer salário mínimo de 10 mil, porque ninguém vai acreditar nisso, porque sabe que você não ganha eleição, certo? A Simone está querendo se projetar, tudo, ela pelo menos é contra o Bolsonaro. Os Felipe, aí tem outras figuras, Imael, esses caras nem se fala. Mas tem uma pessoa que eu lamento profundamente o que ele está fazendo. É o Ciro Gomes. Um homem que devia ter outra história, um homem que devia ter chegado por outros caminhos. Ele chegou a ser ministro do Lula e foi um bom ministro, mas depois se perdeu. Ele se perdeu e se tornou o novo Imael, porque toda vez ele é candidato e toda vez ele perde, certo? Exatamente por causa das extravagâncias verbais. Agora, o que ele fez? Na última eleição, por causa dele, o Bolsonaro ganhou. Quando ele viajou para Paris, fugiu da raia e não quis apoiar uma figura mais preeminente, que era o Haddad. Agora, o que ele está fazendo? Para prejudicar uma vitória no primeiro turno, ele está fazendo um esforço enorme. Ele se juntou ao Bolsonaro, agora de uma forma aberta. Ele é, hoje, o bolsonarista, a principal figura. Quando a gente faz citações dele, os bolsonaristas os defendem. Quer dizer, é um aliado do Bolsonaro. Será que ele não percebeu que ele está destruindo toda a sua biografia? Tudo. Aliás, já destruiu. Então eu faço um apelo aos eleitores do Ciro, a vocês, que pensam diferente. Muitos já estão revoltados com a situação, com o quadro. O próprio partido, a Tabata, outros se manifestaram. Eles não estão gostando da postura do Ciro. Mas eu não sei, ele surtou, como disse o Lula, completamente. Ele saiu dos eixos. Ele não sabe mais o que fazer. Aí fica procurando caminhos para tentar denegrir a imagem do Lula. Ciro, o Lula ganha a eleição. Não sei se no primeiro ou no segundo. Para mim, ganha no primeiro turno. Porque eu tenho certeza de que você, e agora eu estou falando com vocês, eleitores do Ciro, vocês sabem que quando chegar naquela hora da urna, vocês vão pensar 2 vezes. Para quê? Para que manter esse estado de coisas? Para que deixar o Brasil nervoso? Para que deixar o povo faminto, desesperado, querendo mudanças? Então você também vai vir conosco. Isso não quer dizer que você está totalmente atrelado. Pode ser que você não goste do Lula, mas você detesta o Bolsonaro. Essa é a questão. E se você detesta o Bolsonaro, tira esse cara da tua frente. Tira esse cara da nossa frente. Se o Bolsonaro ganhasse a eleição, coisa que eu acho que não vai acontecer, ele acabaria de destruir esse país.
Ele tem todas as características de um devastador, de um exterminador, de um destruidor de florestas, destruidor do meio ambiente, destruidor de consciências, destruidor das mulheres, destruidor dos nordestinos, destruidor dos homossexuais, destruidor de todos aqueles com os quais ele não combina. Eu sei que ele não gosta de mulher. Eu sei que ele não gosta do nordestino, porque ele já disse que o nordestino deveria comer capim. Depois ele foi lá para o Nordeste para dizer que fez a transposição. Ele mente descaradamente, entende? Então, amigos, faço um apelo. Vamos votar. Nós precisamos do voto útil para destruir o inútil. O inútil é que está nos prejudicando a todos nós. A mim, a você que é de direita, a você que é de centro. Não importa. De todas as tendências estão sendo prejudicados por essa figura nefasta, esta figura que não pensa, um cara incompetente que caiu. Muitos se arrependeram, mas a verdade é essa, ele está aí. Ele está aí. Primeiro ele tentou todas as formas de dar um golpe, não conseguiu. Não conseguiu porque os países se manifestaram também, os Estados Unidos, a Inglaterra, eu acho que até a Rússia, de certa forma, falou, entende? Então, o que acontece é o seguinte, esse momento é um momento que a gente tem que refletir o que é melhor para o Brasil nesse instante, certo? Depois nós vamos vigiar o Lula, vamos ver como vai ser o comportamento dele. Eu acredito, sinceramente, que ele vai dar a volta, que ele vai acabar com a destruição, vai reverter todo esse quadro nebuloso. Um cara que é presidente da República e que faz uma tramóia para que suas trapalhadas fiquem ausentes da opinião pública durante 100 anos, não, 100 anos de sigilo. Que isso? Um homem que cria o orçamento secreto para pegar dinheiro, um homem que compra 51 imóveis com dinheiro ao vivo. Esse homem serve para o Brasil? É claro que não serve. Agora volta um pouco no tempo. Vamos voltar um pouco. Lula, presidente, ele construiu 16 universidades. Ele tirou 40 milhões da linha da miséria. Ele pagou a dívida externa do Brasil, que era uma coisa que ninguém acreditava que se pudesse pagar. Ele pagou. Ele depois até emprestou, o Brasil, com ele, emprestou dinheiro para o FMI. O Brasil chegou a ser a 6ª economia do mundo. Eu me lembro muito bem que quando, no fim do mandato do Fernando Henrique Cardoso, o dólar estava a R$4,40. Quando o Lula entrou, 2 meses depois, chegou a 1,80, certo? Porque ele colocou linhas da população no orçamento. Fez com que a economia andasse, entendeu? Então, amigos, faltam 3 dias, 4, 5, 6 dias, sei lá quanto, muito poucos dias. É dia 2 de outubro, certo? Então, põe a consciência, põe a cabeça para falar, para pensar. Vamos votar, sim. O meu voto é consciente. O voto de muitos é consciente. O voto de alguns é pela extradição, vamos assim dizer, desse basculho, certo? Para tirar o basculho do nosso caminho e fazer com que o Brasil reviva. Depois nós vamos lutar por esse Brasil. Força, coragem e outra coisa, votem nos candidatos do Lula. Deputado federal, deputado estadual, senador. Porque o Congresso, se não for forte e não for aliado, ele cria empecilhos. Vocês sabem disso. Sabem disso. Tem muita gente da lama jogada aí como candidato, do lado de lá. Certo? Então, vamos em frente. Um grande abraço a todos. Não é assim. É assim. Não é assim.
é assim. Brasil, te amo.